Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 200. Taylor estava radiante. Ela sabia que tinha tido uma sorte extraordinária quando Troy Armitage comprou seu contrato, mas não esperava uma turnê mundial tão cedo na carreira. Troy, sendo Troy, se recusava a aceitar qualquer coisa que não fosse a perfeição, especialmente para sua turnê. Ele chegou a contratar algumas empresas de tecnologia para inventar algo novo exclusivamente para seus shows. Foi por isso que ele providenciou aulas particulares para ela, a fim de eliminar o único ponto fraco. Aulas que iam além de simplesmente aprimorar sua voz. Flashback, suas composições são incríveis, disse Troy com confiança, exibindo um sorriso. Não há a menor dúvida disso. Os elogios quase fizeram Taylor perder as pernas. Mas antes que ela pudesse aproveitar completamente, Troy lhe tirou o tapete debaixo dos pés. Mas seu canto não está à altura de um ícone internacional, afirmou ele com naturalidade. Eu não sou um ícone internacional, retrucou Taylor irritada. Ainda não, concordou ele. E você nunca será se continuar com essa atitude. Há um motivo para as celebridades serem criticadas por seus egos. Na maioria das vezes, os egomaníacos chegam longe nesse ramo. É inevitável se você quiser ter sucesso no mundo do entretenimento. Isso não é verdade. Conheço muitas celebridades que são realmente simpáticas e humildes. Troy caiu na gargalhada, balançando a cabeça como se estivesse achando graça da ingenuidade dela. O quê? Taylor deu um tapa no próprio braço, irritado. Não ria de mim. Ai. Troy esfregou o braço levemente. Não estou rindo de você. Estou rindo porque você soa exatamente como eu quando era mais jovem. Eu costumava acreditar na mesma coisa. Mas quanto mais celebridades eu conhecia, mais eu percebia uma coisa. Todo mundo tem duas faces, a face pública e a face privada. Veja eu, por exemplo. Você acha que eu sou legal e pé no chão? Claro, respondeu ela sem hesitar. Até eu tenho duas caras, continuou Troy. Em público, você quase nunca me verá sem um sorriso. Mas será que sorriu tanto assim quando não há câmeras por perto? Ele não fez isso. E de certa forma fazia sentido. No entanto, ela também sabia que Troy era muito duro consigo mesmo. Ele podia ter uma persona um pouco diferente em público, mas não era muito diferente em particular. Você já fez algum treinamento de mídia? Perguntou Troy. Não, disse Taylor hesitante. Troy suspirou. Como é que o Borchetta não percebeu isso? Enfim, vou pedir para alguém conversar com você sobre isso mais tarde. O que eu queria te dizer é o seguinte, se você quer ter sucesso, se quer ser ainda maior do que eu, então estabeleça algumas regras para si mesmo e siga-as sempre que estiver em público. Minhas regras são simples, não importa o quão famoso eu me torne, há uma coisa que me mantém com os pés no chão, meus fãs. Posso ser um completo idiota com qualquer outra pessoa no mundo, mas meus fãs são minha prioridade número 1. Eu sou quem sou hoje por causa deles e não o contrário. Então, eu jamais os desrespeitaria. Se eu encontrar alguém, não vou ignorá-lo, mesmo que seja grosseiro. Algumas pessoas esperam meses só para me ver, então, se alguns minutos do meu tempo puderem alegrar o dia delas, não me importo. Mas ao mesmo tempo, garanto que isso não interfira na minha vida pessoal. É uma linha muito tênue a percorrer, mas tenho certeza de que você consegue, assim como eu. Taylor assentiu enfaticamente. Era um bom conselho. Você se importa se eu anotar? Perguntou ela ansiosamente. Troy riu novamente antes de assentir. Obedientemente, Taylor pegou um bloco de notas e anotou o primeiro ponto com clareza. A segunda coisa a lembrar, mantenha um grupo unido de amigos em quem você possa confiar quando as coisas piorarem na mídia. E acredite em mim, elas vão piorar, mais cedo ou mais tarde. Fim do flashback. Aquela sessão durou o dia inteiro. Era para ser uma aula de canto, mas a primeira metade foi dedicada a como lidar com a fama, a mídia, os paparazzi e o mais importante, os fãs. Taylor ficou mais do que surpresa com a maturidade de Troy. Ele era menos de um ano mais velho que ela, mas já sabia tanto sobre a indústria e o mundo. Após essa conversa esclarecedora, eles passaram para o lado técnico, começando pelo treinamento vocal dela. Não que Taylor nunca tivesse feito aulas antes, mas a abordagem de Troy era completamente diferente da que ela estava acostumada. Ele revisava meticulosamente cada uma de suas músicas, apontando as palavras em que ela costumava errar e sugerindo técnicas para que soassem melhor ao vivo. Ele também lhe deu uma série de exercícios vocais diários para manter sua voz afiada, algo pelo qual ela ficou muito grata. O que mais surpreendeu Taylor foi o quão otimista Troy se manteve apesar do término público com Rihanna. Quando ela terminou com seu primeiro namorado no ano passado, chorou por dias. Mas Troy estava lá, agindo como se não se importasse nem um pouco. Taylor nunca tinha conhecido Rihanna, mas não gostava dela. Talvez fosse irracional, principalmente porque Rihanna estava namorando Troy, por quem Taylor tinha uma queda enorme, mas nem tudo na vida é racional. Quando Rihanna terminou com Troy, essa antipatia se consolidou ainda mais. No aniversário de Troy, Taylor planejou fazer uma surpresa para ele em sua casa em Los Angeles. Mas no último minuto, o irmão de Troy, Evan, ligou para avisar que a festa havia sido cancelada porque Troy queria comemorar apenas com a família. Taylor desconfiou imediatamente. Ela tentou ligar para Troy, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Eles deveriam começar a turnê juntos no dia 3 de janeiro, com shows até o dia 17. Foi estranho Troy desligar o celular pouco antes de um evento tão importante. Quando ela já estava convencida de que algo estava errado, Troy finalmente ligou de volta. Já era tarde, ainda era seu aniversário, mas a notícia que ele lhe deu não era o que ela esperava.
Como assim você não quer mais fazer turnê? Perguntou Taylor perplexa. Você tem noção de que esgotou todos os ingressos para os shows? Você vai ter um prejuízo financeiro enorme se desistir agora. Eu sei que tenho que fazer essa turnê, disse Troy com a voz cansada. Não estou dizendo que não vou fazer. Só estou dizendo que não estou com vontade de fazer. Taylor franziu a testa. Aconteceu alguma coisa? Troy suspirou. Você já acordou sem vontade de ir para a escola, mas mesmo assim se esforçou para ir? É assim que me sinto agora. Não quero fazer isso, mas vou fazer. Taylor pressentia que algo o estava incomodando profundamente, algo que ele provavelmente não compartilharia por telefone. Nos últimos meses, conforme o conhecia melhor, Troy havia deixado de ser apenas uma paixão para se tornar um verdadeiro amigo, e Taylor não suportava ver um amigo sofrer assim. Onde você está? Perguntou ela abruptamente. Lá, eu vou aí, disse ela em tom definitivo. Antes que ele pudesse argumentar, ela desligou a chamada e caminhou rapidamente até a casa da mãe para pedir uma carona. Isso a fez lembrar que precisava mesmo tirar a carteira de motorista, o mais rápido possível. Taylor Swift era uma amiga muito determinada, e eu a amava por isso. Ela apareceu na casa dos meus pais em Los Angeles na noite do meu aniversário de 18 anos e me abraçou forte sem dizer uma palavra. Eu não tinha contado a verdade sobre o meu término. Aliás, eu nem tinha contado a verdade sobre o meu relacionamento com a Rihanna, mas aparentemente eu não precisava. Ela estava lá para mim sem querer nenhuma explicação ou nada em troca. E depois disso, eu não consegui mais esconder a verdade. Eu precisava da perspectiva de alguém de fora, de preferência uma garota, e Taylor parecia a pessoa perfeita para isso. Eu não tinha muitas amigas em quem pudesse confiar. Havia Emma Watson e Emily Stone, mas por algum motivo, eu não me sentia à vontade para compartilhar isso com nenhuma delas. Então contei tudo para Taylor. Ela ouviu pacientemente, sem julgamento, antes de finalmente quebrar o silêncio. Você fez a coisa certa, disse ela depois de alguns instantes. Ela não te merecia. Se ela realmente te amasse incondicionalmente, não teria te manipulado daquele jeito. Eu sei disso, concordei. Mas isso não faz com que doa menos. Então canalize essa dor em algo produtivo, disse Taylor com repentina intensidade. Sempre que me sinto mal, escrevo uma música sobre isso. No mês passado, meus pais me disseram, de uma forma bem grosseira, que eu não podia namorar um cara. Fiquei tão brava que me tranquei no quarto por horas. E quando finalmente saí, tinha escrito uma música. Quer ouvir? Não consegui conter o sorriso diante do entusiasmo dela e assenti com a cabeça. Claro. Love Story, Taylor Swift. Romeu, leve-me a algum lugar onde possamos ficar a sós. Estarei esperando. Tudo o que resta a fazer é correr. Você será o príncipe e eu serei a princesa. É uma história de amor, meu bem. Diga sim. Ela cantou apenas o refrão, mas eu não tinha dúvidas de que essa música se tornaria uma das mais icônicas dela, assim como a original. Sua voz havia melhorado visivelmente, e eu já conseguia perceber o quanto ela havia se dedicado nos últimos meses. Isso foi realmente ótimo, eu disse sinceramente. Você melhorou muito, Ty. Dá para ver que você tem praticado o canto. Sim, admitiu ela. É uma canção fantasiosa, nada daquilo realmente aconteceu, mas eu queria que tivesse acontecido. É por isso que a escrevi dessa forma. Acredite em mim, essa música vai ser um sucesso estrondoso quando lançarmos, eu disse, animada. Por um instante, quase me fez esquecer dos meus problemas pessoais. Se não for incômodo perguntar, quem era o rapaz para quem você a escreveu? Onde vocês se conheceram? Taylor desviou o olhar imediatamente. Não posso te dizer isso. Vamos lá, insisti gentilmente. Eu acabei de te contar tudo sobre o meu relacionamento, não contei? E não é como se eu conhecesse seus amigos o suficiente para descobrir. Ela ergueu o olhar, encarando-me diretamente. Você conhece essa pessoa. Muito intimamente. Foi aí que a ficha caiu. Essa música era sobre mim. Sempre havia aquela piada recorrente sobre Taylor Swift, que namorar com ela significava correr o risco de uma música ser escrita sobre você se as coisas dessem errado. Mas saber que ela escreveu essa música sobre mim, sobre como ela nos via, era algo completamente diferente. Taylor. Estendi a mão e peguei a dela delicadamente. Me sinto tocado. Eu também te amo. Os olhos dela se arregalaram em surpresa, até que eu terminei a frase. Mas como uma irmãzinha. Você é preciosa demais para eu arriscar perdê-la se algum dia terminarmos. E sejamos honestos, na nossa idade términos são inevitáveis. A verdade é que eu não estava procurando namorar ninguém no momento. Mas mesmo se estivesse, Taylor ainda estaria fora de cogitação. Envolver-me romanticamente com alguém com quem trabalho de perto era pedir para ter problemas. Aprendi isso da pior maneira. Meu raciocínio não era muito diferente do que Emily havia me dito antes de eu começar a namorar a Rihanna. Agora que eu estava na posição de ter que rejeitar alguém próximo a mim, finalmente entendi o dilema de Emily. Taylor passou por uma série de emoções em questão de segundos antes de finalmente dizer, suavemente, não vou mentir e dizer que não estou desapontada. Mas agradeço sua honestidade. Eu a abracei forte. Namoradas vêm e vão, mas eu preciso de uma grande amiga como você. O tipo de amiga que atravessaria metade da cidade no dia seguinte ao ano novo só porque eu estava me sentindo mal. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios quando nos separamos, e eu sabia que ela não ficaria remoendo essa rejeição por muito tempo. Então, Taylor se levantou abruptamente. Muito bem, estou indo embora. Para onde? Perguntei, confuso. Ela me lançou um olhar exasperado. Você se esqueceu de que temos uma turnê para começar amanhã? Preciso terminar de arrumar as malas.
Você deveria fazer o mesmo agora que está se sentindo melhor. Assenti obedientemente. Como Vossa Senhoria ordena. Era verdade. Eu nem tinha me dado conta, mas conversar com a Taylor tinha melhorado meu humor completamente. E sem querer, ela me deu uma ideia incrível. Eu ia canalizar tudo isso, tudo o que eu estava sentindo, na minha música. Meu segundo álbum seria ainda maior que o primeiro. Janeiro de 2007, Rio de Janeiro, Brasil. André ficou extremamente animado ao saber que um dos maiores jovens cantores do mundo finalmente viria ao seu país. Normalmente, grandes artistas internacionais se limitavam a países mais ricos, Estados Unidos, União Europeia, Japão, Austrália. Mas ver um deles se apresentar no Brasil? Era um sonho realizado. Ele era fã de Troy desde criança, desde o lançamento do primeiro filme de Harry Potter. Mas foi só quando Troy começou a se dedicar à música que André ficou realmente obcecado. O show estava marcado para o estádio do Maracanã, o maior estádio de futebol do Rio, que ocasionalmente se transforma em palco para grandes eventos musicais. Assim que os ingressos foram colocados à venda, André foi o primeiro a comprar dois, um para si e outro para sua namorada, Isadora, que era tão fã de Troy quanto ele. Quando o dia do show finalmente chegou, André chegou ao local uma hora antes, apenas para perceber que deveria ter chegado ainda mais cedo. A multidão já era enorme, com milhares de fãs animados e vibrando de expectativa. Não se preocupe, assegurou Isadora, apertando sua mão. Nossos lugares estão reservados. A única coisa que nos atrasa são as verificações de segurança. Eu sei disso, resmungou ele, mal conseguindo conter a empolgação. Mas esperei anos por este momento, e agora parece que estão me provocando, se recusando a simplesmente me dar o que eu quero. Antes que ele pudesse reclamar mais, finalmente chegou a vez deles no posto de segurança. Olá, cumprimentou o segurança com um sorriso, pegando duas pulseiras de uma caixa atrás de si. Estamos testando uma nova tecnologia para o show de hoje à noite. Elas se chamam Shilobands, vão acender em sincronia com o concerto. Vocês não podem tirá-las durante o show e precisam devolvê-las na saída. Tudo bem para vocês? Sim, claro, respondeu Isadora antes que André pudesse. Então hesitou, lançando um olhar para a multidão crescente. A propósito, quantas pessoas estão aqui esta noite? Porque parece lotado. É seguro? Cerca de 120 mil, disse o guarda, orgulhoso. A segurança está um pouco sobrecarregada, mas está tudo sob controle. Aproveitem a noite. André e Isadora assentiram com a cabeça antes de se dirigirem aos seus lugares. André mexia na sua pulseira, virando-a nas mãos. Como é que isto funciona? Não tem botões. Isadora revirou os olhos. Você não ouviu? Eles acendem automaticamente. Espere só. O estádio estava completamente lotado. Todos os assentos ocupados, todos os espaços preenchidos. Não era comum um artista internacional conseguir esgotar os ingressos para um local desse porte, especialmente em seu primeiro show no país. Mas Troy havia conseguido. Com apenas 18 anos, ele atraiu mais de 100 mil fãs, em um país onde apenas 5% da população falava inglês. Isso foi enorme. O show começou com uma grande entrada de Taylor Swift, que estava abrindo o show para Troy Armitage. Sem perder tempo com apresentações, ela começou direto com sua primeira música, garantindo que a plateia não tivesse um único momento de tédio. No instante em que sua voz ecoou pelo estádio, todas as luzes da arena se apagaram, exceto os holofotes deslumbrantes no palco. André piscou confuso e se virou para Isadora. Isso é normal em um show? Ela deu de ombros. Não faço ideia. Talvez seja como assistir a um filme? Nunca fui a um concerto antes. Antes que André pudesse especular mais, sua pulseira subitamente se iluminou com um suave brilho azul. Assustado, ele olhou ao redor, apenas para ficar completamente sem palavras. Todas as pessoas na multidão usavam uma pulseira idêntica e juntas, criavam um mar de luzes cintilantes, como milhares de pequenos vagalumes dançando na escuridão. Conforme as pessoas se moviam em seus assentos, as luzes se moviam com elas, criando um espetáculo hipnotizante e em constante transformação. Então, quando a música de Taylor chegou ao fim, ela sorriu radiante para a multidão. Olá, Brasil! Ela cumprimentou animadamente. O estádio explodiu em aplausos. O rugido de mais de 100 mil vozes ecoou pelo ar e, como se respondessem aos seus gritos, as luzes pulsaram no mesmo lugar. Então, algo incrível aconteceu. Seções inteiras da arquibancada se apagaram, e as luzes da sessão seguinte se apagaram imediatamente. Numa onda sincronizada que se espalhou pelo estádio, a escuridão os engoliu, apenas para as luzes retornarem no mesmo movimento rítmico. O efeito foi de tirar o fôlego. André ficou boquiaberto. Caramba, isso é insano. O espetáculo de luzes por si só já seria suficiente para tornar essa experiência inesquecível, mas então Taylor ergueu o microfone mais uma vez. Por favor, recebam meu grande amigo, e a maior superestrela do mundo, Troy Armitage. Os aplausos ensurdecedores da multidão fizeram o estádio tremer, mas Troy não subiu ao palco como qualquer artista comum. Não, ele desceu do céu. Suspenso por uma estrutura quase invisível, ele parecia um anjo caído, com os braços estendidos enquanto descia lentamente para o palco. No instante em que seus pés tocaram o chão, as luzes mudaram novamente, passando por vermelho, verde e amarelo, antes de finalmente se fixarem em um branco imaculado e brilhante. Isadora se virou para André com os olhos arregalados. Se Troy me pedisse em casamento, eu te largaria na hora. André deu uma risada. Sinceramente, eu te largaria por ele, e eu nem gosto de homens.
Os dois caíram na gargalhada quando Troy pegou o microfone, pronto para começar sua apresentação. Uma coisa era certa, isso não era apenas um concerto. Era um espetáculo, um deleite visual. E nenhum dos dois jamais se esqueceria disso. Capítulo 201. Jason olhou para a garota ao seu lado, percebendo quão tensa ela parecia. Tudo bem, é só um filme, maninha, disse ele baixinho. Mesmo que a gente não consiga ingressos agora, a gente consegue para amanhã. Você não entende, Jason. Mira retrucou com a voz embargada. Eu não sou uma fã idiota assistindo a esse filme só por causa do Troy. Estou assistindo porque sou cinéfila, e aquele cara não pode estar em um filme ruim. As críticas excelentes que o filme recebeu comprovam o que eu digo. Mal posso esperar até amanhã para assistir a uma obra-prima como essa. Jason assentiu levemente. Então o fato de você ter ido ao show dele 2 dias atrás, gritando as músicas dele como uma louca, não tem nada a ver com isso? Não se esqueça da camisa que você está usando agora. Mira cruzou os braços rapidamente sobre o torso, tentando esconder o rosto de Troy estampado em sua camiseta branca larga mesma que ela havia comprado no show. Você está dizendo isso como se não tivesse gostado? Ela observou, com o rosto corando de vergonha por ter sido pega na mentira. Sim, eu assisti, admitiu Jason. Troy é um cantor e ator incrível, sem dúvida. Mas ele é apenas um ator coadjuvante neste filme. Essa é a categoria para a qual ele foi indicado no Globo de Ouro. Então, não tenho certeza de quanto tempo de tela ele realmente terá. Roger Ebert parece achar que foi o personagem com a melhor escolha de elenco neste filme, rebateu Mira. E ele raramente está errado. Há um motivo para ele ser considerado o melhor crítico de cinema. Jason revirou os olhos, como se algum velho soubesse o que a geração mais jovem realmente quer ver. Antes que a conversa pudesse continuar, eles chegaram ao balcão de bilhetes. 2 ingressos para a pequena Miss Sunshine, para a próxima sessão, disse Mira, já mostrando sua carteira de motorista antes mesmo que o atendente pudesse pedi-la, já que o filme tinha classificação indicativa para maiores de 18 anos devido à linguagem chula. Você está com sorte, disse o atendente após verificar a tela do computador. Temos exatamente 2 ingressos restantes para esse show. Mira lutava visivelmente para conter a empolgação ao entregar o dinheiro, aceitando ansiosamente os ingressos em troca. Ao ver a enorme fila de pessoas atrás deles, ficou óbvio que muitos sairiam decepcionados. Ela acenou com os ingressos na frente do irmão. Você não precisa entrar se não quiser. Eu só te chamei porque precisava de um motorista. E como você desistiu da escola de aviação e estava livre, pensei. Ela olhou para a longa fila de espectadores esperançosos. Agora tenho quase certeza de que poderia vender este ingresso para outra pessoa por um preço mais alto e recuperar o que paguei. Jason lançou-lhe um olhar inexpressivo antes de arrancar os bilhetes da sua mão e caminhar a passos largos em direção à entrada. Mira caiu na gargalhada antes de o seguir. Lá dentro, o teatro estava lotado. Parecia que todo mundo, inclusive suas mães, queria ver Pequena Miss Sunshine? Eu simplesmente não entendo. Jason coçou a cabeça, confuso. Era para ser um filme independente, não um blockbuster. Por que todo mundo está aqui para assistir? Esse, meu caro irmão, é o efeito Troy, disse Mira como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Pegue qualquer um dos filmes dele da última década e você vai se perguntar por que se tornou um sucesso de bilheteria. Sempre a resposta é a mesma, porque Troy estava neles. Jason decidiu não comentar mais nada e esperou em silêncio o filme começar. Logo, o logotipo da Paramount apareceu na tela, seguido pela Fênix, a empresa de Troy. E então o filme começou. Havia 6 personagens principais, cada um trazendo suas próprias peculiaridades para o filme, de uma aspirante a vencedora de concurso de beleza a um homem suicida, um autor fracassado de livros de autoajuda e uma dona de casa que mal conseguia manter a família unida. Mas o personagem que mais irritava Jason era Dwayne, interpretado por Troy Armitage, um adolescente que queria ser piloto de caça. Como se você pudesse se tornar um piloto de caça apenas ficando em silêncios, zombou Jason. Isso é besteira. SHHH. Mira sibilou antes de voltar a atenção para a tela. O filme era genuinamente engraçado em alguns momentos. Algumas cenas fizeram o cinema inteiro gargalhar, como o conselho grosseiro do avô para Dwayne, o carro da família se recusando a pegar a menos que fosse empurrado, o fato de terem deixado Olive para trás em um posto de gasolina e, claro, o absurdo roubo de cadáver que eles realizaram após a morte do avô. Mas, além do humor, o filme tinha coração. Os momentos tocantes o tornaram cru e real. No geral, Jason gostou, mas não o suficiente para considerá-lo seu filme favorito. Isso até Troy, interpretando Dwayne, quebrar seu voto de silêncio. Num instante, a família dirigia normalmente. No instante seguinte, uma bomba explodiu. Dwayne não podia ser piloto de caça porque era daltônico. O que se seguiu foi uma atuação magistral de Troy Armitage, retratando um colapso mental em tempo real com uma autenticidade devastadora. Os olhos de Jason se encheram de lágrimas. Ele deixou escapar um soluço abafado, tentando reprimi-lo, mas logo outro escapou. Mira se virou para ele e o abraçou de lado. Desculpe, Jay. As pessoas ao redor lançavam olhares irritados para o homem que soluçava, incomodadas com a interrupção. Mas quando Mira sussurrou em tom teatral, ele foi expulso da escola de aviação por causa de uma lesão física. Tenham paciência com ele, os olhares de raiva suavizaram-se em compaixão. Jason foi se acalmando aos poucos e sussurrou, obrigado, Mira. Não se preocupe. Ela sorriu. Agora fique quieto e deixe-me assistir ao resto.
Conforme o filme continuava, Jason tinha certeza de uma coisa: Pequena Miss Sunshine era seu novo filme favorito. Ele nunca havia chorado assistindo a nenhum outro filme antes. Qualquer filme que conseguisse fazê-lo chorar merecia o primeiro lugar em sua lista. Janeiro de 2007, estádio de Twickenham, Londres, Reino Unido. Obrigado por terem vindo esta noite, cumprimentou Troy aos seus fãs pelo microfone, em pé no palco do maior estádio do Reino Unido. Espero que todos tenham se divertido muito. Chrissy, Zoe e Hailey, três das maiores fãs declaradas de Troy, gritaram como loucas quando a música que parecia ser a última do seu primeiro show no Reino Unido chegou ao fim. O local do show ficava a horas de distância de suas casas, mas como muitos outros, elas tinham ido juntas de carro, dirigindo por quase 2 horas para chegar lá. No final, tudo valeu a pena. As últimas horas tinham sido algumas das melhores de suas vidas. A música era de outro mundo, o público vibrava em perfeita harmonia e o show de luzes estava impecavelmente sincronizado com as canções. A voz afinada de Troy os manteve hipnotizados do início ao fim. Zoe se virou para Chrissy. Quando podemos voltar? Nem terminou ainda e eu já estou com saudades. Espero que em breve, respondeu Chrissy. Antes que pudessem continuar, Troy começou a falar novamente, obrigando-os a ouvi-lo atentamente. Eu me diverti muito me apresentando em casa, disse ele com a voz embargada pela emoção. É tão bom estar de volta à Inglaterra depois de todas as turnês que fiz. Como vocês sabem, este é o meu último show da turnê, então quero encerrá-la com chave de ouro. E assim como fiz no meu primeiro show em Los Angeles, hoje à noite, quero compartilhar um trecho de uma música nova do meu segundo álbum, ainda inédito. Vocês estão interessados? Zoe, Chris e Hailey perderam a cabeça. Puta merda. Meu Deus. Sim, eles não estavam sozinhos, o estádio inteiro explodiu em entusiasmo. E com razão. Até então, a única música inédita de Troy era Golden Hour, que já havia se tornado um grande sucesso no YouTube. Mas isso deixou um gosto amargo na boca de Zoe, sabendo que a garota para quem a música foi escrita havia terminado com Troy antes do lançamento oficial. Obviamente, todos estavam muito ansiosos para ver como essa nova música ficaria. E a julgar pela multidão de fãs entusiasmados ao redor deles, esse sentimento era unânime. Essa música é muito especial para mim, continuou Troy, e o estádio mergulhou em um silêncio expectante. Eu a escrevi quando estava com o coração partido e não queria seguir em frente de jeito nenhum. Então, uma grande amiga minha literalmente me tirou do meu torpor e me disse para canalizar toda aquela dor na minha música. E foi exatamente o que eu fiz. Então, aqui está minha mais recente criação intitulada Arcade. O membro da equipe levou um piano para o palco. Troy sentou-se no banco, tocou alguns acordes experimentais e então começou a tocar a música. Os músicos atrás dele seguiram o exemplo e o acompanharam. Os sons que reverberavam pela arena eram simplesmente celestiais. Nota do dono do canal. Ouçam, essa música é fantástica. Arcade, Duncan Lawrence. Só resta um coração partido. Ainda estou consertando todas as rachaduras. Perdi algumas peças quando eu carreguei para casa. Zoe fechou os olhos e se deixou levar suavemente, permitindo que a voz de Troy a envolvesse. Se a música era celestial, seu vocal melancólico, porém poderoso, a deixou completamente sem palavras. E ela não estava sozinha. Todos os verdadeiros amantes da música no estádio podiam sentir o quão especial era o show do Arcade. Foi ainda melhor que o Golden Hour simplesmente porque pareceu muito mais pessoal. Então Troy chegou ao refrão. Gastei todo o amor que havia guardado. Éramos sempre um jogo perdido. Garoto de cidade pequena em um grande fliperama. Eu fiquei viciado em um jogo perdedor. Tudo que eu sei. Amar você é um jogo perdido. Zoe ficou boquiaberta e em choque. A nota aguda que Troy atingiu no último verso era surreal. Como um ser humano poderia sequer alcançar uma nota assim? Ele não cantou a música inteira. Isso foi apenas uma prévia do seu próximo álbum, então ele repetiu o refrão algumas vezes. Na terceira vez, o estádio inteiro estava cantando junto. Tudo que eu sei. Amar você é um jogo perdido. Quando a música finalmente terminou, a multidão irrompeu em aplausos estrondosos. A maioria das pessoas se levantou de um salto, gritando em sinal de aprovação. Mas Zoe não fez isso. Ou melhor, ela não conseguiu. Seus olhos estavam marejados, e ela estava se esforçando muito para não desabar em lágrimas. Ao lado dela, Chris e Hailey estavam na mesma situação. Sentada entre elas, Zoe estendeu a mão e as abraçou, puxando-as para um abraço. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência emocional acima da média perceberia que Troy não havia apenas cantado uma música. Ele havia exposto sua alma. Ele havia compartilhado um pedaço de seu coração despedaçado com eles. E todos sabiam exatamente quem o havia quebrado. Zoe não estava presente quando Troy e Rihanna terminaram, mas não precisava estar. A emoção crua em sua voz lhe dizia tudo. Obrigado por terem vindo esta noite, disse Troy, com a voz embargada pela emoção. Por favor, assistam ao meu filme, Pequena Miss Sunshine, que estreia esta semana nos cinemas perto de vocês. Zoe já sabia que os três assistiriam. Mas depois de presenciar aquela apresentação, depois de sentir as emoções de Troy em tempo real, isso deixou de ser apenas uma possibilidade. Era inevitável. Pequena Miss Sunshine estreou em circuito limitado nos cinemas dos Estados Unidos em 29 de dezembro de 2006, a última sexta-feira do ano. Essa estratégia foi tomada exclusivamente para garantir a elegibilidade do filme para a temporada de premiações.
Depois disso, o filme teve um lançamento mundial gradual ao longo de janeiro, seguindo a estratégia de marketing não convencional, alguns diriam até imprudente da Paramount. Os ingressos para o show de Troy foram vendidos pelo mesmo site que administrou as vendas do show dele em Los Angeles e, assim como antes, esgotaram em apenas um dia. Em cidades com uma enorme base de fãs, Londres, Nova York, Paris e Tóquio, os ingressos esgotaram em poucas horas. Isso foi uma façanha notável, considerando que a capacidade média de um estádio era de cerca de 85 mil lugares. A Paramount usou sua influência, pediu favores e garantiu os maiores espaços em cada cidade para maximizar a presença do público. Mais de 1 milhão de ingressos foram vendidos para os 12 shows que Troy realizou, com um preço médio de ingresso de $149,50. A turnê gerou uma receita impressionante de $153,8 milhões. No entanto, as despesas para uma turnê dessa magnitude foram igualmente enormes. Os custos incluíram viagens em jatos particulares, hospedagem em hotéis de luxo, salários da equipe, despesas de produção, aluguel de locais, marketing e diversas outras taxas logísticas, totalizando $98,5 milhões. Em seguida vieram as fontes de receita adicionais. A venda de produtos e álbuns nos shows gerou mais $32,2 milhões, com custos de produção de $9,5 milhões. Quando todas as receitas e despesas foram contabilizadas, o lucro total de Troy com a turnê foi de $78 milhões. Uma quantia incrível para apenas 2 semanas de apresentações. O mais surpreendente? 4 dos concertos de Troy se tornaram os maiores da história. Rio de Janeiro, Barcelona, Melbourne e Londres registraram públicos recordes, cada um ultrapassando a marca de 100 mil pessoas. Mas a verdadeira vitória não foi apenas o dinheiro. A ousada estratégia de marketing da Paramount deu resultado. Muitos frequentadores de shows, mesmo aqueles que não eram membros fervorosos do exército de Troia, saíram dos estádios ansiosos para assistir ao filme que Troy havia promovido com tanta paixão. O filme teve seu lançamento amplo nos Estados Unidos em 12 de janeiro de 2007, competindo com 3 novos lançamentos, Stomp the Yard, Primeval e Alpha Dog, bem como com os gigantes de bilheteria, A Procura da Felicidade e Uma Noite no Museu, ambos ainda com bom desempenho. Inicialmente, analistas do setor previram uma arrecadação de fim de semana de estreia entre $10 e 15 milhões, considerando suas origens independentes e a concorrência. Mas quando os números foram divulgados, Hollywood ficou sem palavras. O filme estreou com impressionantes $7,2 milhões na sexta-feira, $9,3 milhões no sábado e $6,6 milhões no domingo, totalizando incríveis $23,1 milhões em 3 dias, liderando as bilheterias em sua semana de estreia. Ainda mais impressionante, o forte boca a boca fez com que o público voltasse semana após semana. Os espectadores contavam a amigos e familiares sobre a história emocionante que os fazia rir e chorar na mesma medida. A Paramount, reconhecendo o sucesso, não poupou esforços em sua campanha para o Oscar, garantindo que o filme permanecesse um forte concorrente durante toda a temporada. A magia de Pequena Miss Sunshine não se dissipou após o fim de semana de estreia, pelo contrário, só se intensificou. Nas semanas seguintes, o filme continuou a alcançar números impressionantes. O segundo fim de semana arrecadou mais $18 milhões, seguido por $13 milhões no terceiro, $9 milhões no quarto e $5 milhões no quinto. A queda de semana para semana foi mínima, um feito raro em Hollywood, provando o quanto o público adorou o filme. Quando o filme encerrou sua exibição nos cinemas americanos, havia arrecadado $161 milhões, um número impressionante para um projeto independente que muitos haviam subestimado. Mas o verdadeiro choque veio do exterior. Graças à turnê mundial de Troy, o filme já tinha um público global cativo que correu para assisti-lo assim que estreou nos cinemas. Em todas as cidades onde ele se apresentou, Pequena Miss Sunshine teve um aumento sem precedentes na venda de ingressos. Em Londres, Tóquio, Paris e Rio de Janeiro, os cinemas estavam lotados de fãs que acabavam de assistir aos shows de Troy e agora queriam vê-lo na telona. Os números falavam por si só. $35 milhões na França, $27 milhões na Alemanha, $47 milhões no Reino Unido, $36 milhões na Austrália, e a lista continuava. Ao final de sua exibição internacional, o filme arrecadou $254 milhões no exterior, elevando sua bilheteria mundial total para a impressionante marca de $415 milhões. Para um filme independente peculiar com um orçamento modesto, isso foi algo inédito. Nos bastidores, o sucesso financeiro do filme foi igualmente notável. A Paramount havia investido $20 milhões em marketing nos Estados Unidos, mas Troy assumiu a responsabilidade de promover o filme internacionalmente, por meio de seus shows. Foi uma aposta, mas que deu certo além da imaginação de qualquer um. Após dividir a receita com cinemas, a Paramount levou para casa $182 milhões da bilheteria. Conforme o acordo com a Troy, eles deduziram suas despesas de marketing e uma participação de 15% na receita restante, deixando a Troy com $137,7 milhões. Mas ainda havia mais uma dedução. Como Troy havia comprado o filme por $9 milhões, ele devia 10% de seus lucros, $13,77 milhões, aos produtores originais.
No final das contas, seu lucro líquido apenas com o filme foi de 115 milhões de dólares. E isso sem contar o que ainda estava por vir. Se o filme Pequena Miss Sunshine tiver um desempenho semelhante ao de As Vantagens de Ser Invisível, em termos de vendas de vídeo doméstico e direitos de exibição na TV, Troy pode esperar outros 180 milhões de dólares em lucros no futuro. Isso significava que entre os 78 milhões de dólares da turnê, os 115 milhões de dólares da exibição do filme nos cinemas e os 180 milhões de dólares projetados das vendas pós-estreia, Troy receberia um total de 373 milhões de dólares. E, no entanto, por mais impressionante que fosse esse número, essa nem era a parte mais emocionante. Porque, com o passar das semanas, Pequena Miss Sunshine não estava apenas faturando, estava fazendo história. Com a temporada de premiações a todo vapor, ficou claro que o pequeno filme independente não era apenas um sucesso de bilheteria. Era um concorrente sério. Capítulo 202. Adorei seu trabalho, Bob disse com um sorriso, deslizando o envelope pela mesa de centro da sala de estar dos meus pais. Considere isto um gesto de agradecimento. Como ele não abriu imediatamente, eu o cutuquei. Vamos, abra. Assim que viu o valor lá dentro, seus olhos se arregalaram de forma cômica. Tem certeza de que esse é o valor correto? É o meu salário anual inteiro. Considere isso um bônus adiantado para o ano, eu disse com confiança. Você sabe como funcionam meus ganhos. Às vezes ganho muito mais do que deveria, e às vezes não. Simples assim. Você trabalha exclusivamente para mim, então não posso deixar você passar por dificuldades financeiras, posso? Essa foi uma das minhas condições para contratar Bob. Eu queria um gerente que fosse leal somente a mim. Em troca, prometi a ele um salário anual fixo de $500 mil, mais um bônus generoso baseado nos meus ganhos. Era muito mais do que ele jamais ganharia em um escritório de advocacia, então ele aceitou imediatamente. O bônus dele poderia ter sido muito maior, mas como ele só tinha entrado na empresa há alguns meses, não me pareceu certo pagar mais de 100% do salário dele naquele momento. Bob não foi o único a receber um bônus. Nos últimos meses, ganhei mais do que o suficiente para compartilhar com as pessoas que me ajudaram a chegar onde cheguei. Ontem, assinei uma pilha de cheques depois que meus ganhos com a Ordem da Fênix e minha turnê de shows foram transferidos para minha conta. O valor era enorme e eu não tinha intenção de ficar com tudo para mim. O pagamento referente à Pequena Miss Sunshine estava pendente, já que o filme ainda estava em cartaz, mas eu já havia emitido cheques de bônus para ele. Os contratos dos atores não incluíam participação na bilheteria, nenhum deles era uma superestrela, mas eu queria dar-lhes alguma coisa mesmo assim. Então, emiti cheques de $2 milhões para cada um dos 5 atores principais. Os diretores Jonathan Dayton e Valerie Faris, assim como o roteirista Michael Arnett, receberam a mesma quantia. No total, gastei $16 milhões em bônus para o elenco e a equipe de Pequena Miss Sunshine. E não foi só isso, havia outros com quem eu também queria contar. Tobias recebeu o maior pagamento individual, de $5 milhões. Taylor Swift foi a próxima, com um bônus de $3 milhões. Se fizéssemos outra turnê juntos, eu sabia que teria que aumentar significativamente a participação dela nos lucros. A turnê já havia impulsionado sua popularidade a níveis estratosféricos. Seu álbum havia alcançado o primeiro lugar em vários países onde nos apresentamos, incluindo Austrália e Reino Unido. A reação mais engraçada veio de Benji, que recebeu um bônus de $1 milhão. A primeira coisa que ele disse que faria com o dinheiro? Comprar um Aston Martin. Por último, mas não menos importante, o maior cheque de todos foi para minha instituição de caridade. Eu havia estimado minha renda anual para 2006 em cerca de $500 milhões, então 5% disso, $25 milhões, foram diretamente para o fundo que leva o nome do meu pai biológico. A organização havia expandido suas operações para vários países e estava até mesmo recebendo financiamento de filantropos além de mim. Então, quanto tempo você vai ficar em Los Angeles? Perguntou Bob, me tirando dos meus pensamentos. Só mais 2 ou 3 dias, dependendo de quando as filmagens de Superbad terminarem, respondi. Só me resta filmar uma cena. O resto já está pronto. Ele assentiu com a cabeça. Mas isso não é o que importa agora, eu disse, inclinando-me para a frente. Preciso que você cuide de algumas coisas para mim, começando pela abertura de algumas empresas em Delaware. Alguns? Perguntou ele, intrigado. Sim, chegou a hora de formalizar meu estúdio de cinema. Venho produzindo tantos filmes sob minha marca, mas não tenho um prédio de estúdio de verdade nem uma equipe dedicada. Agora que tenho 18 anos, quero mudar isso. Completar 18 anos foi um marco importantíssimo na minha carreira. Eu não precisava mais depender dos meus pais para cuidar de tudo para mim. Certo, disse Bob, anotando em seu bloco de notas. O que mais? Quero criar uma gravadora oficial. Ela pode ficar no mesmo prédio do estúdio e vai gerenciar e promover tanto os álbuns atuais quanto os meus, da Taylor, e os futuros. Precisamos ter um estúdio de gravação e edição próprio para não precisarmos ficar alugando espaço de outras pessoas. Mais alguma coisa? Perguntou ele. Eu sorri de canto. Você tem acompanhado as notícias sobre meus shows? Claro, disse Bob. Quem não se sentiu assim? Aquelas faixas de luz coloridas foram o assunto principal da mídia por dias. E como você revitalizou a indústria da música ao vivo, embora eu não ache que ela estivesse morta para começo de conversa. Eu ri baixinho disso. Quem os projetou, aliás? Perguntou Bob. Nunca vi nada parecido. A ideia foi minha, respondi.
Flashback. Olá. Um homem na casa dos 30 me cumprimentou com um grande sorriso nos bastidores, entregando-me um DVD para autografar. Sou John Conte. Sei que sou estranho vindo de um cara da minha idade, mas sou um grande fã, não dos seus filmes, mas sua música está em outro nível. Não sabia bem como interpretar aquele elogio ambíguo, então apenas ri e assinei a capa do DVD. Ainda bem que você não trouxe um pôster do filme, senão eu talvez não tivesse assinado. John coçou a nuca sem jeito. Desculpe se pareceu rude. Tenho dificuldade em filtrar meus pensamentos. Provavelmente é por isso que meu chefe não me promoveu, mesmo eu sendo o melhor funcionário da empresa. O que você faz, John? Perguntei, curioso. Sou engenheiro-chefe em uma fábrica de controles remotos, disse ele. Bem, tecnicamente sou engenheiro de arquivo, mas minhas responsabilidades vão muito além do meu cargo e do meu salário. Controles remotos para TVs? Perguntei. TVs, rádios, veículos, até brinquedos. Fabricamos praticamente todos os tipos de controle remoto que você possa imaginar. John foi o último fã que conheci naquele dia, e ele me pareceu a pessoa perfeita para falar sobre uma ideia que eu tinha em mente. Estive pensando em algo, eu disse. Pulseiras de infravermelho para o público dos shows. Você acha que seria possível criar algo assim com a tecnologia atual? John franziu ligeiramente a testa, ponderando. E o que exatamente essas bandas fariam? Expliquei minha visão e após alguns instantes, seus olhos brilharam de entusiasmo. Sim, isso é definitivamente possível. Se tudo que você quer é que elas acendam, essa tecnologia já existia há 50 anos, quanto mais hoje em dia. Eu sorri. Que tal você largar o emprego e desenvolver este produto comigo? Fim do flashback. Quando ele saiu do emprego, dei algum dinheiro ao John para que ele construísse um protótipo das pulseiras, o qual ele concluiu em uma semana. Patentei a tecnologia e o enviei para a China para que fosse produzida em massa a um custo muito menor do que o praticado nos Estados Unidos. Embora isso seja fascinante, interrompeu Bob, o que isso tem a ver comigo? Você precisa criar uma empresa para isso, respondi. Bem, talvez não uma empresa completa, mas pelo menos um departamento separado. Nomeei o John como diretor de tecnologia dessa divisão para que ele possa inovar como quiser. Depois do meu primeiro show no Rio, recebi ligações de alguns dos maiores nomes da indústria: Beyoncé, Justin Timberlake, Coldplay, Madonna, Green Day, até mesmo Kanye West. Todos eles querem usar essas bandas. Como eu sou o dono da tecnologia, faz sentido alugá-las mediante pagamento. Afinal, eu financiei todo o processo de pesquisa e desenvolvimento. Bob assentiu com a cabeça, concordando. Certo. Não é minha especialidade, mas eu cuido disso. Dei de ombros. Contrate outra pessoa se precisar. Só quero que você seja minha pessoa de referência para isso. Contratar o Bob tinha sido uma das minhas melhores decisões ultimamente. Ele era tudo que o Tobias não era e muito mais. Embora o Tobias tivesse se tornado, aos poucos, um produtor de cinema habilidoso e área que eu havia delegado quase que completamente a ele, ele não era bom em negociação de contratos. O Bob, por outro lado, se destacava nesse campo. Mas se ele trabalhasse exclusivamente para mim, teria muito tempo livre e mais cedo ou mais tarde, acabaria pedindo demissão. Por isso, também o nomeei meu gerente de negócios. Embora Bob tivesse assumido essas responsabilidades, havia outro motivo pelo qual eu havia decidido encontrá-lo pessoalmente. A maioria das minhas filmagens estava quase concluída, faltando apenas The Night Of para começar a produção em algumas semanas. Isso significava que eu precisava desesperadamente do meu próximo projeto. Originalmente, eu havia planejado fazer uma pausa por causa da Rihanna, mas como ela não estava mais envolvida. Como estão as coisas entre a Fox e James Cameron? Perguntei. Alguma novidade? Ainda não, disse Bob, com pesar. Então continue a insistir e instruir. Não pare até que Cameron concorde em me encontrar. Só certifique-se de que desta vez seja realmente ele. Ao seu aceno de cabeça, passei para minha próxima pergunta. E quanto a Duna? Os direitos pertencem atualmente a Richard Rubinstein, e ele não quer vendê-los. No máximo você poderia entrar como coprodutor. Richard Rubinstein. Esse nome me soava familiar. Pensei por um instante antes de me dar conta. Ele não é o cara que produziu Dawn of the Dead? Sim, confirmou Bob. Imagino que você já o tenha conhecido antes. Infelizmente sim. Franzi a testa inconscientemente. Ainda me lembro de como fui dispensado de Madrugada dos Mortos. A princípio, pensei que a Universal tivesse me demitido, mas depois descobri com Zack Snyder em um evento da Warner Bros. Que Rubinstein os havia forçado a tomar essa decisão. Aparentemente, ele tinha total controle criativo sobre o filme. Você já conheceu Rubinstein pessoalmente? Perguntei. Não, admitiu Bob. Ele estava de férias com a família na época, então falei com o assistente dele. Mas pelo que me disseram, se você concordar com o projeto, conseguir a aprovação seria fácil. Eu entendo, eu disse, mas meu problema é com ele. Converse diretamente com ele e o convença a vender. Não quero trabalhar com ele se puder evitar. Ofereça a ele 5% dos lucros se ele se afastar, mais uma quantia fixa de 5 milhões de dólares. 5 milhões? Os olhos de Bob se arregalaram. Sim, assenti com a cabeça. Deixe bem claro que depois do que aconteceu com Dawn of the Dead, não quero trabalhar com ele. Ao ver sua expressão confusa, expliquei-lhe brevemente como Rubinstein havia me removido do projeto sem que eu tivesse culpa alguma. Simplesmente porque ele era um velho desatualizado que não entendia o Hollywood moderno. Certo, disse Bob, levantando-se e apertando minha mão.
Eu cuido disso e te aviso se algo acontecer. Com isso resolvido, restava apenas mais uma reunião. Uma reunião na qual eu sabia que tinha mais chances de sucesso do que qualquer outra pessoa no setor. Mas isso pode esperar. Primeiro eu tinha que gravar uma cena de sexo. Anna Kendrick e eu entramos na sala de forma desajeitada, exagerando deliberadamente nossos movimentos para imitar os passos vacilantes de dois adolescentes bêbados. Uma garrafa de suco de maçã, representando álcool, estava em minha mão. Que barulho, murmurei, balançando levemente. Não deixe seus pais ouvirem. Olhei para Anna, que me encarou com um olhar fulminante. Sem aviso, ela deu um passo à frente e me empurrou para trás. Com a cama bem atrás de mim, caí sobre ela. Anna sentou-se no meu colo e pressionou os lábios contra os meus. O beijo não foi terno nem romântico, foi desleixado, quase pornográfico, só língua e agressividade da parte dela. Após um instante, recuei um pouco. Você está bem? Eu flerto tanto com você na aula de matemática. Ela disse arrastando as palavras, agarrando-se a mim. Nem me fale. Eu também. Dei um sorriso sem graça. Já faz um tempão que quero te dizer que você é a melhor. Eu sei. Ela me interrompeu. Eu queria muito ficar com você. Então ela me empurrou na cama, subiu em cima de mim e me deu outro beijo desajeitado. Sua língua cobriu meus lábios e bochechas com saliva, tornando aquela, de longe, a pior cena de beijo que eu já filmei. O que se seguiu foi uma sequência desajeitada de roupas sendo despidas, as peças caindo no chão uma a uma, até que eu fiquei apenas de cueca e Anna de sutiã e calcinha. Dei alguns goles exagerados no suco de maçã antes de colocá-lo de lado, tentando passar a ilusão de estar embriagado. Na próxima cena, eu estava deitado de costas na cama, ainda de cueca, enquanto Anna estava sentada em cima de mim, vestindo apenas roupa íntima. Evan. Ela sussurrou perto do meu ouvido antes de se levantar de repente. Estou toda molhada. Hesitei, olhando nervosamente ao redor como se procurasse a resposta certa, antes de finalmente dizer: Você está tão linda. Sem aviso prévio, ela estendeu a mão e a colocou sobre minha virilha. Quase dei um pulo com o contato repentino. Quem está lá embaixo? Perguntou ela com a voz carregada de sugestão. Sua mão? Respondi, genuinamente confuso. Você tem um pau tão lisinho. Ela continuou, deslizando a mão para dentro da minha cueca. É claro que ela não estava realmente tocando minha pele nua. Eu tinha me certificado de usar uma cueca extra por baixo da boxer exatamente por esse motivo. A cena já estava constrangedora o suficiente. A última coisa que eu queria era deixar Anna ainda mais desconfortável. Obrigado, respondi ao elogio. Você também faria isso se fosse homem. Aliás, seria ainda mais suave que o meu. Qualquer resquício de confiança que eu ainda tivesse evaporou no instante em que Anna me beijou novamente, e sua mão começou a se mover. Vou te dar a melhor mamada de todos os tempos. Só espere. Ela murmurou cambaleando em cima de mim. Franzi a testa e a empurrei delicadamente. Você está bem? Perguntei, com preocupação na voz. Becca, acho que você não quer fazer isso. Você está muito bêbada. Não, não vou. Ela insistiu. Quero você dentro de mim. Quero que você seja o meu primeiro. Deixe acontecer. Então ela me beijou de novo. Hesitei, mas acabei por empurrá-la para trás gentilmente. Isto é demasiado intenso. Estamos ambos bêbados, e não era assim que eu tinha imaginado. De repente, Anna saiu do roteiro. Claro que não foi assim que você imaginou. Ela gritou com a voz rouca de frustração. Passei a última hora implorando para você me transformar em mulher, mas você simplesmente não me ouve. Por que, Troy? Por que você não pode fazer isso? Assim que ela disse meu nome verdadeiro, quebrei o personagem imediatamente e comecei a rir. Anna, no entanto, manteve a compostura, sacudindo-me dramaticamente. Responda-me, Troy. Ainda rindo baixinho, mal consegui recuperar a compostura. Se é isso que você deseja, Anna, é isso que você terá. Com isso, peguei o lençol que estava aos pés da cama. Não fazia parte da cena. Era apenas um adereço, mas usei-o mesmo assim jogando sobre nós dois. Assim que nos cobrimos, começamos a nos mover de forma exagerada, dando a impressão de que algo escandaloso estava acontecendo debaixo dos lençóis. Toda a equipe caiu na gargalhada. Como essa era a cena final do filme, e dada a sua natureza, o set estava fechado. Apenas 6 membros da equipe estavam presentes, incluindo o diretor. Anna estava claramente se divertindo agora que já tínhamos gravado as cenas essenciais. Nesse ponto, estávamos apenas experimentando diferentes versões da cena. Seth e Evan haviam escrito várias variações do diálogo, e estávamos alternando entre elas, dando à equipe de pós-produção muitas opções para trabalhar. Você sabe que não precisamos encenar o ato, né? Disse Anna depois de um momento. Podemos fazer isso de verdade. Você sabe que todo mundo consegue ouvir tudo que você está dizendo, né? Retruquei, arqueando uma sobrancelha. Ela deu de ombros. Não me importo. Balancei a cabeça, sem saber ao certo se ela estava brincando ou não. Vamos terminar logo essa cena e acabar com isso. Ela fez beicinho, com os olhos marejados pela discussão, e então proferiu sua próxima frase. Não entendo por que você tem que ser tão mimado. Ah, por causa disso. Não consegui me conter, caí na gargalhada. Essa era exatamente a fala dela na próxima tomada que íamos gravar. Isso é o que eu adorei em fazer. Superbad, podíamos ter esses pequenos momentos divertidos sem ninguém nos repreendendo por estarmos perdendo tempo. Tenho que dar crédito ao Greg Motola, ele tornou essa experiência de filmagem incrível. Fiquei meio triste por estar chegando ao fim. Dick Parsons me estudou atentamente. Então, você já se decidiu, hein? Eu tenho, assenti.
Quero que você convença Christopher Nolan a me dar o papel do Coringa em seu próximo filme, O Cavaleiro das Trevas. Dick me encarou por um longo momento antes de balançar a cabeça negativamente. Era óbvio que antes de convencer Christopher Nolan, eu teria que convencê-lo. Não, disse ele firmemente. Você não pode interpretar o Coringa. Ele precisa ser ameaçador, vilanesco e, o mais importante, mais velho. A mídia vai nos devorar vivos assim que fizermos o anúncio. Eles não vão, respondi com confiança. Tenho um plano completo de como isso vai funcionar. Só me escute uma vez. Ele suspirou, mas fez um gesto para que eu continuasse. Enquanto eu explicava meu plano, observei seu ceticismo se dissipar, seus olhos se arregalando a cada detalhe. Capítulo 203. A cerimônia do Grammy Awards geralmente acontece em meados de fevereiro, premiando as músicas lançadas entre outubro e setembro do ano anterior. Para a 49ª edição anual do Grammy Awards, a elegibilidade foi estendida a músicas e álbuns lançados entre outubro de 2005 e setembro de 2006. Como Echoes of You estreou em dezembro de 2005, ele se qualificou. As nomeações, anunciadas em 16 de janeiro de 2006, surpreenderam e encantaram o exército de troianos. O Grammy oferece 4 grandes prêmios que transcendem gêneros musicais: gravação do ano, canção do ano, artista revelação e álbum do ano. Poucos artistas conseguem indicações em todas as 4 categorias, principalmente porque artistas revelação raramente lançam um álbum tão bom que quebra todos os recordes. Mas Troy Armitage conseguiu. Echoes of You concorreu ao prêmio de álbum do ano, enquanto o próprio Troy foi indicado a artista revelação. All of Me, por sua vez, recebeu uma indicação para canção do ano e Bad Guy para gravação do ano. Mas isso não era tudo. Além das categorias gerais, We Found Love foi indicada para melhor gravação dance, Someone You Loved para melhor performance vocal pop masculina, We Don't Talk Anymore para melhor performance pop de duo, Radioactive para melhor canção de rock e melhor vocal solo de rock, Sugar para melhor videoclipe e Blinding Lights para melhor canção escrita para mídia visual. Além disso, o álbum recebeu mais 3 indicações: melhor álbum vocal pop, melhor trilha sonora para mídia visual e melhor trilha sonora compilada para mídia visual. Com 14 indicações, Troy quebrou o recorde anterior de 12, que era compartilhado por Michael Jackson e Babyface, consolidando seu lugar na história do Grammy. Serene Dreamer, sim, eu sabia que ele faria história. De novo, isso só comprova o que eu disse. Temos sorte de viver na era de Troy Armitage. Anotem o que eu digo, daqui a algumas décadas diremos aos nossos netos, aqueles eram os tempos da boa música. Pixel Warrior 77, eu nem sei por que se deram ao trabalho de indicar outros artistas nessas 14 categorias. Tipo, eles não vão ganhar nada contra o Troy Armitage, porra. Firestarter 12, concordo plenamente @Pixel Warrior 77, mas não vamos esquecer, são os Grammys. Eles erram o tempo todo. Tem muita gente preconceituosa e invejosa que adora destruir o sucesso. Não me surpreenderia se o Troy levasse apenas 2 ou 3 prêmios, se é que levaria algum. Dark Matter 69, verdade. Eles adoram dar prêmios para aquelas músicas de vanguarda, cheias de frescuras que ninguém ouve, só para inflar o ego deles. Se o Troy perder, não vou ficar bravo, só decepcionado. Luna Bliss, sabe o que seria realmente interessante? Se ele ganhasse por We Found Love, ou We Don't Talk Anymore, ele teria que dividir o palco com a Rihanna. Quantum Fox, meu Deus, eu nem tinha pensado nisso. O pobre Troy está arrasado. Ouvir o vazamento da sua última música foi doloroso. E agora ele pode ter que dividir um prêmio com a mulher responsável por isso. Serene Dreamer, eles ainda não ganharam, então relaxa. E tenho certeza de que ambos se comportariam profissionalmente. Dark Matter 69, você convenientemente se esqueceu de que eles são adolescentes? Não tem como não haver algum drama nos bastidores. Pet Attack, mesmo que exista, ficará nos bastidores. Troy é um ator de nível internacional. Ele consegue ignorar isso diante das câmeras. Quantum Fox, é isso aí. A Rihanna não é uma atriz de nível internacional. Ela nem é uma atriz razoável, mas isso é outra história. Acho que ela não seria educada. Sinceramente, não me importo se o Troy ganhar qualquer outro prêmio, mas ele tem que ganhar um dos dois com a Rihanna porque preciso ver o que acontece depois. Luna Bliss, é possível que Troy nem compareça ao Grammy, ele faltou ao Globo de Ouro ontem. E ele ganhou. Pet Attack, ele não fez isso. Pequena Miss Sunshine ganhou, mas Troy não foi creditado como produtor. Luna Bliss, foi mal. Mas teria sido legal vê-lo lá. Eu sei que ele estava ocupado com a turnê, mas mesmo assim, Serene Dreamer, vamos torcer para que ele esteja livre para o Grammy e o Oscar. As indicações para este último saem na semana que vem. Dedos cruzados. Parabéns pelas indicações ao Grammy, Troy. Evan me abraçou forte, sua empolgação era evidente. Você merece. Eu ri baixinho, dando um tapinha nas costas dele. Direi o mesmo para você, mano, sua primeira grande indicação. Evan foi co-indicado a melhor videoclipe junto com Stephen Daldry e comigo. Como ele havia trabalhado no vídeo da música, a academia de gravação o incluiu. Eles foram muito mais flexíveis com os créditos do que o Oscar, e fazia sentido. Se os filhos de Jay-Z e Beyoncé podiam ganhar sem nunca terem criado música, por que Evan não poderia? Recebi uma indicação ao Globo de Ouro no ano passado, destacou Evan. Sim, mas o EGOT é o que você precisa almejar, eu disse. Esse é o verdadeiro prêmio. Evan assentiu com a cabeça.
Quais você acha que são as chances de Pequena Miss Sunshine ganhar o Oscar de melhor filme? Improvável, mas não impossível, eu disse. A Academia tende a preferir dramas densos como Aos Infiltrados a comédias. A vitória no Globo de Ouro não me surpreendeu exatamente. Recebemos 7 indicações: melhor filme, comédia ou musical, melhor diretor, melhor roteiro, melhor atriz, comédia, para Toni Collette, melhor ator, comédia, para Steve Carell e melhor ator coadjuvante, prêmio compartilhado por Alan Arkin e por mim. Além disso, também fui indicado para melhor ator, drama, por Harry Potter e a Ordem da Fênix, a única indicação do filme. Das nossas 8 indicações ganhamos 2, melhor filme, comédia ou musical, e melhor roteiro. O Globo de Ouro nem sempre é um bom indicador para o Oscar, mas influencia a lista de indicados. É raro um filme com mais de um Globo de Ouro ser completamente ignorado. Nossas indicações nas principais categorias estavam praticamente garantidas, mas o resultado final ainda estava indefinido. A propósito, terminei de editar, Disturbia, disse Evan, tirando-me do meu devaneio. Perguntei, curioso. Ótimo. Vamos assistir mais tarde. Tenho uma reunião na Warner Bros. Para um projeto. Qual projeto? Evan franziu a testa. Pensei que você não tivesse gostado de nenhum dos roteiros que te ofereceram. Apenas sorri misteriosamente, sem oferecer nenhuma resposta naquele momento. Em vez disso, peguei minhas coisas e saí, procurando meu segurança para me escoltar. O que eu não mostrei para o Evan foi o quão nervoso eu realmente estava. Não era apenas uma reunião, era uma audição. Minha primeira audição em 7 anos. O último papel para o qual fiz teste foi para Harry Potter, quando eu tinha 10 anos. Depois disso, nunca mais precisei fazer teste. Agora, eu só podia esperar convencer Christopher Nolan a me dar esse papel, a caminho da sede da Warner Bros. Eu revisava minhas falas constantemente, mas não eram apenas as palavras que eu precisava lembrar. Eram as nuances do personagem. Heath Ledger havia feito uma atuação única como Coringa, e agora eu queria trazer essa mesma energia para esta linha temporal. O Coringa foi um dos personagens mais imprevisíveis e ameaçadores do século XXI. Para interpretá-lo, precisei recorrer a algo que nunca havia feito antes. Christopher Nolan estava sentado à minha frente, me estudando em silêncio. Ele não havia dito uma única palavra desde o início da reunião, apenas me encarava com aquele olhar analítico. O que você acha, Chris? Dick finalmente quebrou o silêncio. Não é uma estratégia genial? Sem falar na publicidade que teríamos quando o filme fosse lançado. É uma ótima ideia, admitiu Chris, meio a contragosto. Sem ofensa, Troy, mas poderíamos usar esse talento com outro ator também. Você é muito bom, sem dúvida o melhor ator da sua geração. Mas esse é o problema, a sua idade. Ninguém vai te aceitar como o arqui-inimigo do Batman. Christian Bale já passou dos 30. Ele me examinou mais uma vez antes de acrescentar. Mesmo se usarmos maquiagem, seu corpo não se encaixa no papel. Corrija-me se eu estiver errado, Chris, eu disse. Mas Christian Bale não estava magérrimo quando você o abordou pela primeira vez? Ele tinha acabado de sair de O Maquinista, onde estava muito abaixo do peso. Mesmo assim você o escalou como Batman. É verdade, admitiu Chris. Mas o Bale já tinha ganhado massa muscular antes, como em Psicopata Americano. Você está bem definido em alguns dos seus filmes, mas sua estrutura naturalmente esguia ainda te faz parecer mais jovem. Se você fosse 5 anos mais velho ou mais encorpado, eu te consideraria seriamente. Então confirme o papel para mim, e eu ganho massa muscular, prometi. Não o suficiente para fazer o Batman parecer fraco, mas o suficiente para que as pessoas não me vejam como uma criança quando eu estiver com o uniforme. Chris ainda parecia não estar convencido. Algo estava me incomodando, então decidi perguntar. Quem mais vocês estão considerando para o papel? Minha primeira escolha era Heath Ledger, confessou Chris. Infelizmente, ele está envolvido em outro projeto, então não vai dar certo. Faz sentido. Ele é o vencedor mais recente do prêmio de melhor ator. Além dele, estou considerando Matt Damon e Joaquin Phoenix, mas ainda não tomei uma decisão final. A desistência de Heath Ledger daquele que teria sido seu papel mais icônico foi uma surpresa para mim. E tudo isso por causa da minha presença na indústria. Se Ledger não tivesse ganhado o Oscar na época em que ganhou, ele estaria interpretando esse papel agora. Ganhar um Oscar muda tudo. Você é inundado por ofertas de todos os grandes estúdios. Todos querem capitalizar em cima do seu prestígio recém-adquirido, e os salários disparam. Embora Damon e Phoenix também tivessem ganhado Oscars nessa linha do tempo, suas vitórias aconteceram anos atrás. Boas escolhas, concordei com a cabeça para Chris. Mas antes de você contatá-los, deixe-me fazer um teste. Se você achar que não estou à altura além do meu físico, terei o maior prazer em desistir. Chris ponderou por um instante antes de assentir com a cabeça. Levantei-me e fui até o vestiário para vestir a fantasia do Coringa. Assim que Troy saiu para se trocar, Dick se virou para Nolan. Ele não está errado, sabe? Corremos um grande risco com o Bale e valeu a pena. A melhor parte? Nem correríamos risco com o Troy. Mesmo que o Coringa dele não seja o melhor, ainda assim faríamos uma fortuna por causa dele. Os fãs dele são leais. Muito leais. Quero fazer um bom filme, Dick, disse Nolan, sério como sempre. Este filme será o meu legado quando eu já tiver partido. Não posso fazer um trabalho meia-boca só porque um ator acha que é o certo para o papel.
Se quisesse, Dick poderia ter forçado Nolan a escalar Troy. Mas ao contrário de Barry Meyer, ele acreditava em cultivar relacionamentos de longo prazo com cineastas visionários como Chris Nolan. No máximo, ele poderia dar a Chris uma lista de atores para escolher. Tanto Damon quanto Phoenix estavam nessa lista, então ele não teria problema se qualquer um deles conseguisse o papel. Mas a escolha do ator para Troy não se resumia apenas ao Cavaleiro das Trevas, tinha implicações maiores. Tudo bem, Dick cedeu. Só lembre-se, mesmo que você adore a atuação dele agora, não conte para ele. Não até que o contrato seja assinado. Chris lançou-lhe um olhar duvidoso, mas acabou por assentir. Tudo bem. Logo em seguida, uma câmera foi instalada e o assistente de Dick, Ed, foi chamado para ser o parceiro de cena de Troy. E então Troy entrou. Não, outra pessoa fez isso. Quando Troy caminhava, seus passos eram geralmente medidos e confiantes, seus ombros retos, seu sorriso sempre presente irradiando um charme natural. O tipo de charme que o tornava tão querido por seus fãs. Mas e agora? Nada disso restou. Seus passos eram caóticos, quase hesitantes, como se nem ele mesmo soubesse onde iria parar. Seus ombros estavam curvados para dentro, como se escondessem algo sinistro. O icônico terno roxo e o colete verde reforçavam a presença do Coringa, enquanto a peruca verde dava o toque final. Mas a parte mais perturbadora era a maquiagem. Ao contrário do rosto limpo e branco como porcelana de Jack Nicholson em Batman, 1989, a abordagem de Troy foi desleixada, propositalmente. Manchas de pele à mostra apareciam por baixo da tinta branca irregular. Seus lábios estavam borrados de forma desordenada, como se tivessem sido aplicados por uma mão trêmula, tortos, assimétricos, errados. E depois havia os seus olhos. As olheiras profundas de maquiagem preta borrada davam a eles uma aparência ainda mais selvagem, desvairada. Não havia outra palavra para descrevê-la. Troy parecia completamente maluco. Dick se virou para Nolan em choque, apenas para ver o diretor hipnotizado, incapaz de desviar o olhar da estrela adolescente. Vamos começar a cena, disse Nolan, com a voz quase sem fôlego de tanta empolgação. Ação! No instante em que a palavra saiu de seus lábios, Troy se moveu. Ele arrancou uma caneta da mesa e agarrou o assistente de Dick pela nuca, com um aperto brusco. A caneta pressionou a bochecha de Ed. Só 500 por um morto? A voz de Troy estava estranha, mais grave, distorcida, completamente irreconhecível. Não era seu sotaque americano habitual de As Vantagens de Ser Invisível ou de qualquer outro filme. Era algo totalmente diferente. Um sotaque que surgiu do nada. E, no entanto, combinou. Que tal estar vivo? Troy inclinou a cabeça, seus movimentos antinaturais, como se cada articulação se movesse uma fração de segundo tarde demais. A câmera captou cada lampejo de sua expressão. Ele se inclinou para a frente, sussurrando no ouvido de Ed, apertando com força. Você sabe como eu fiz essas cicatrizes? Ed enrijeceu. Um arrepio percorreu seu corpo. Meu pai. O olhar de Troy vagou desfocado como se perdido na lembrança. Era um alcoólatra. E um demônio. Seu corpo inteiro estremeceu. Ele tremeu incontrolavelmente antes de sua língua sair, lambendo os lábios. E uma noite, ele fica mais descontrolado do que o normal. Sua voz baixou, tornando-se mais íntima. Mamãe pega a faca de cozinha. Para se defender. Sua cabeça deu um solavanco repentino, um tique violento. Ele não gosta disso. Nem um pouco. Ed estremeceu. Sua respiração acelerou. Então, Troy continuou, alheio ao terror de Ed. Eu assistindo. Ele pega a faca e a ataca. Rindo enquanto faz isso. Troy apertou ainda mais a cabeça de Ed, seus nós dos dedos ficando brancos. Então ele se vira para mim e diz. Por que tão sério, filho? Com a mão livre, ele levou lentamente a caneta até o rosto de Ed. Ele enfiou a lâmina na minha boca. Os lábios de Troy se curvaram no movimento que não chegava a ser um sorriso. Vamos colocar um sorriso nesse rosto. E então, os olhos de Troy desviaram-se de Ed e fixaram-se diretamente em Christopher Nolan. Suas próximas palavras saíram em um sussurro. Por que tão sério? Ele continuou encarando Nolan com desafio até que... Corte! Mal a palavra saiu da boca de Nolan. Ed deu um pulo para trás, recuando vários metros de Troy. Sua respiração estava trêmula, suas mãos tremiam ao lado do corpo. Dick ficou estupefato. Como poderia ser a mesma pessoa que interpretou Harry Potter? O ídolo adolescente charmoso e sereno havia desaparecido, substituído por algo irreconhecível. A maquiagem, o terno, a postura, a voz, nada nessa versão de Troy Armitage tinha a menor semelhança com o garoto que ele conhecia. Ao lado dele, Christopher Nolan permanecia imóvel, com uma expressão que refletia a própria incredulidade de Dick. Eles não precisaram falar. Apenas trocaram um olhar e naquele breve instante, a decisão já estava tomada. Um silêncio tenso pairou no ar, até que Troy o quebrou. Sinto muito, disse ele, virando-se para Ed. Sua voz havia voltado ao normal, calorosa e cheia de desculpas, o tom maníaco do Coringa completamente desaparecido. Eu improvisei com a caneta. Deveria ter perguntado antes. Não queria te deixar desconfortável. Ed piscou, ainda parecendo perturbado. Está tudo bem, ele disse com a voz trêmula. Então, pigarreando, forçou um tom mais firme e másculo. Quer dizer, sim, está tudo bem. Você estava apenas, fazendo o seu trabalho, eu acho. Troy deu-lhe um sorriso torto, ainda com a maquiagem completa do Coringa, ainda com uma aparência profundamente perturbadora. Então, ele se virou para Nolan e Dick. Então perguntou, retomando sem esforço sua confiança habitual. O que vocês acham?
Nolan abriu a boca, mas antes que pudesse dizer uma palavra, Dick interveio com desenvoltura. Foi bom, disse ele com cautela. Mas não podemos tomar uma decisão agora. Precisamos mostrar sua audição para mais algumas pessoas, Emma, por exemplo. Ele gesticulou na direção de Nolan, a esposa e produtora de Chris. Troy assentiu lentamente, seu olhar penetrante e indecifrável. Por que você não se troca e me encontra no meu escritório? O tom de Dick era casual, mas havia um peso inegável por trás dele. Tenho algumas coisas que gostaria de discutir com você. Claro, concordou Troy imediatamente. E com isso ele se virou e foi embora, deixando apenas um arrepio persistente no ar. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.